Olá pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso estudo sobre o CESP, especificamente a sintaxe da oração e do período. Um assunto abrangente, amplo, que envolve várias possibilidades de questão. Então, neste tópico específico, eu vou interromper a cada 20 minutos, meia hora talvez, para que nós façamos aí 5 questões objetivas sobre o assunto, só para solidificar aquilo que você viu, que é um assunto muito extenso. Ao final de todo o estudo da sintaxe da oração e do período, nós faremos aí desta vez não 10 itens, mas 20 itens, porque é bastante abrangente. Eu vou colocar no final lá 20 itens do CESP para que nós façamos, tá? Mas repito, vou interromper a cada final de tópico para que nós façamos aí 5 questões objetivas de bancas aleatórias, só para solidificar aquilo que você viu e para que você possa se deparar com as maldades que o assunto pode suscitar, tá legal? O CESP costuma cobrar bastante a sintaxe, ela cai de formas abrangentes, ele pode pedir a função sintática de um termo em destaque, para que você diga se é sujeito, objeto direto ou complemento direto, como eles dizem, podem pedir agência passiva, são várias funções sintáticas envolvidas aí, tá? Então, olha só, primeiro, trabalhando conceito por conceito, como eu gosto de fazer. Sintaxe da oração e do período. Primeira coisa importante é corrigir a nossa pronúncia, né? Sintaxe, não fala sintaxe não, essa pronúncia sintaxe é condenada, o certo é sintaxe, tá? E aí, logo de cara, já se trabalha com dois conceitos aí que são fáceis de entender, os conceitos de oração e período, tá legal? A oração vai ser o enunciado em que houver um verbo. Então, se houver um verbo, haverá uma oração. Se houver dois verbos, duas orações, três verbos, três orações e por aí vai. Período é o enunciado que se encerra em um ponto. Portanto, dentro de um período eu posso ter várias orações, tá legal? Se você começa um enunciado e coloca um ponto, antes do ponto, se surgirem três verbos, haverá três orações dentro de um período. É um conceito básico que vai ser trabalhado aí no decorrer da teoria, tá legal? Então vamos lá, sintaxe da oração e do período, especificamente no CESP, tá? Vamos aos conceitos aí, olha só. Primeiro, frase, oração e período serão discutidos aqui. Introdução à análise sintática, o sujeito, o vocativo, o adjunto nominal e o predicativo do sujeito. São essas as funções sintáticas que a gente vai buscar compreender nessa primeira abordagem aí, tá legal? De forma a trabalhar também os aspectos de pontuação que o conhecimento dessas funções sintáticas implicará. Perfeito? Vamos lá, olha só. Começamos aí com o conceito básico, frase, oração e período. Vamos lá, 3 conceitos são importantes no estudo da sintaxe, os conceitos de frase, oração e período. Conversa comigo. Frase será todo e qualquer enunciado que tenha sentido. Se o contexto permite que um olhar tenha sentido, o olhar vai ser uma frase. Se o contexto permite que um desenho tenha sentido, o desenho vai ser uma frase. Muitas placas de trânsito que você encontra por aí são sinais, né? São desenhos que transmitem uma mensagem completa. Portanto, se transmite uma mensagem completa, eu já tenho uma frase, tá legal? Então, olha só, vamos aqui rabiscando. Frase vai ser todo e qualquer enunciado em que haja sentido. Mesmo que já esteja aí a teoria, eu gosto de rabiscar, eu gosto de fazer bastantes alterações, bastante modificações no conceito teórico para que a percepção do conceito fique mais fácil, tá? Já a oração vai ser todo e qualquer enunciado em que haja um verbo. Frase tem que ter sentido e oração tem que ter verbo. Para que o enunciado seja frase e oração ao mesmo tempo, ele tem que ter sentido e tem que ter verbo, tá? Então, se eu digo para você, eu acordei cedo é uma frase e também é uma oração. É uma frase porque tem sentido completo, ó, eu acordei cedo. Também é uma oração porque há aí o verbo acordei. Agora, o período é um conjunto formado por uma ou mais orações que você vai encerrar usando especificamente um ponto. Então, ó, associe para mim frase, sentido, oração, verbo, período, ponto. A frase vai ser qualquer enunciado, com verbo ou sem verbo, em que haja sentido. A oração vai ser qualquer enunciado em que haja um verbo e o período vai ser um enunciado formado por uma ou mais orações que você necessariamente vai encerrar usando um ponto, tá legal? Importante, olha só, analisemos aqui. Se você encontra dentro de um hospital uma placa que diga silêncio, isso vai transmitir um sentido perfeitamente adequado àquele lugar. Dentro de um hospital, o que se espera é que haja silêncio. Então, silêncio, sem dúvida, vai ser um exemplo de frase. Agora, conversa comigo. Por que silêncio não pode caracterizar uma oração? Porque, apesar de transmitir um sentido completo, silêncio não tem verbo, perfeito? Essas frases em que não há verbo, como silêncio, liquidação, fogo,
cuidado, essas frases em que não há verbo, elas podem ser classificadas pela sua prova de 3 formas distintas. Podem chamá-la de frase nominal, porque a base dela vai ser um nome, né? Podem chamá-la de frase contextual, ou podem chamá-la também de frase de situação, um nome de que eu gosto muito. Por que ela é chamada de frase contextual ou de situação? Porque estas frases, carentes de verbo, elas dependem geralmente de um contexto ou de uma situação para que você possa compreendê-las. Repara, chegar a um shopping e encontrar a palavra liquidação tem pleno sentido. Então, liquidação dentro de um shopping tem sentido e é uma frase, portanto, tá? Como não há verbo, é uma frase nominal, perfeito? Agora, passar em frente ao cemitério à meia-noite com uma plaquinha que diz liquidação não tem o menor sentido, concorda? O que prova neste caso que quem vai determinar se há sentido ou não é o contexto. Por isso que chamam essas frases de frases contextuais ou frases de situação, tudo bem? Importante, para a sua interpretação de texto também, vez por outra você vai encontrar interpretação de frases que não terão palavras. Um exemplo, a palavra silêncio aí, você pode transmitir a mesma ideia com um desenho. Veja, ó, vou desenhar para você aqui. É muito frequente que você encontre em alguns hospitais, em vez de uma placa que diz silêncio, o desenho de uma enfermeira, respeita a minha enfermeira, está bem desenhada. Eles podem compreender isso como um sinal que transmite a ideia de silêncio também. Uma enfermeira que faz este sinal, ela vai transmitir a você a mesma ideia que foi transmitida aí em cima, tá legal? Só que neste caso em específico não se usaram palavras, reparou? A frase em que não há palavras, é chamada de frase não verbal. Tudo bem? Frase não verbal, entenda, é a frase sem palavras. Então, esse é um conceito importante, tá? É importante para o SESP? Sim, porque eles podem cobrar de você a interpretação de frases não verbais, a interpretação de charges em que não vai haver palavras, tudo bem? Importante. Por que o nome é frase não verbal? Estranho, né? Não verbal pareceria aquilo que não tem verbo. Na verdade, chamam estas frases que não têm palavras de frases não verbais, porque usar palavras para falar ou escrever é classificado como verbalizar. Então, se você sente alguma coisa e você não consegue traduzir essa coisa em palavras, você diz que não consegue verbalizar. Como você não está usando palavras, você não está verbalizando. Se você não está usando palavras, não está verbalizando, por isso a frase é não verbal, tá legal? Frases não verbais são frases sem palavras, tá? Só para discutir aqui 2 conceitos que, vez por outra, podem aparecer em uma questão ou 2 aí, tudo bem? Voltemos lá à teoria. Bom, vamos lá. Considera-se frase qualquer enunciado de sentido completo. Não alimente os animais, tinta fresca. Bom, aqui eu tenho frase e aqui eu também tenho frase. Repara que no primeiro caso eu tive verbo, no segundo não. O que prova que a frase pode ter ou não ter verbo. O que importa para a frase é que ela tenha sentido. Não alimente os animais transmite uma mensagem completa. Se você vir uma cadeira em que está escrito tinta fresca, você não vai se sentar, porque transmitiu-se ali uma mensagem completa, concorda? Tinta fresca também é uma frase. Ambas são frases. A diferença é que a de baixo é uma frase que não usa verbos, né? É uma frase nominal, perfeito? Já a oração trata-se de um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Veja, ó, nada substitui o talento. Veja aqui o meu verbo. Ó. Havia ainda alguma animosidade entre eles. Veja aqui o meu verbo. Se você consegue identificar o verbo aí da oração, você já sabe, portanto, que está diante de uma oração. A oração depende, ela gira em torno do verbo. O número de verbos que houver dentro de um período determinará quantas orações ali haverá. Então, se há um verbo só, há uma oração só. Se há 2 verbos, há 2 orações e por aí vai, tá legal? Então, o número 1 e o número 2 são exemplos de orações porque ambas apresentam verbos. Se há verbo, eu tenho uma oração. Se há sentido, eu tenho uma frase. Se os 2 se combinam ao mesmo tempo, eu tenho uma frase que também é oração. Por exemplo, não alimente os animais é frase porque tem sentido e é oração porque tem verbo. Perfeito? Prossigamos. O período será um enunciado formado por uma ou mais orações em que se encerrará em um ponto. Será definido como período simples ou oração absoluta quando formado por apenas uma oração ou como período composto quando formado por 2 ou mais orações, tá? Isso pode cair na prova? Pode. Ele pode perguntar a você se o período é simples ou composto, tudo bem? Ele pode fazer uma alegação de que um período é simples ou composto. Isso pode cair na prova? Pode. Há armadilhas ligadas a isso? Sim, há armadilhas ligadas a isso, tá? Veremos já quais são. Olha só, período 1. Nas montanhas vive-se uma vida menos célere, menos acelerada, né? Repara como aqui eu tenho apenas um verbo, ó.
Então, este é um exemplo de período simples, também chamado de oração absoluta. Importante, não tem nada a ver oração absoluta e oração principal. São coisas completamente díspares, tá? Não há nada a ver uma coisa com a outra. Se você vir na prova o conceito de oração absoluta, já sabe, é o período em que há apenas uma oração, é o período em que há apenas um verbo, perfeito? Então, nas montanhas vive-se uma vida menos célere, há apenas um verbo, consequentemente apenas uma oração, trata-se, portanto, de um período simples ou oração absoluta, tá? Número 2, há quem afirme que viver é perigoso. Repara, tem aí 4 verbos, ó, há, afirme, viver e é. São 4 verbos, consequentemente são 4 orações. Se o período tem 2 ou mais orações, nós temos aí o chamado período composto, tudo bem? Essa distinção parece simples e de fato é simples. Períodos simples são formados por uma oração apenas, o que eu posso perceber porque vai haver apenas um verbo. O período composto vai ter 2 ou mais orações, o que eu posso perceber porque vai haver 2 ou mais verbos, tá legal? Agora, há armadilhas, sempre há, e são as armadilhas que honram o dinheiro que você gasta ao adquirir este material, certo? Porque a armadilha é o que faz você e não os demais conseguir aprovação no concurso, tá legal? Vamos lá? A armadilha é a seguinte, veja bem, contam-se as orações contando-se os verbos, não se contam uma oração, não se contam as orações pela extensão do período, portanto, ouça o que eu vou dizer. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Tudo isso, se eu colocar um ponto no final, será um período. Apesar da extensão, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, tem apenas um verbo aí que é ouviram. Como há apenas um verbo, há apenas uma oração e apesar da extensão, é um período simples. Portanto, a armadilha 1. Não vai querer classificar o período pela extensão, né? Quem vai determinar se o período é simples ou composto é o número de orações que há ali, consequentemente o número de verbos, tá? Mas há uma armadilha que me preocupa um pouco mais, que é a seguinte, olha só. Se eu digo para você, ó, o presidente busca apoio popular. Se eu parasse aqui, eu teria apenas uma oração, né? O presidente busca apoio popular porque eu tenho apenas um verbo aqui, tá legal? Na sequência, veja o que eu vou fazer, ó. Um recurso que eles podem usar contra você, até porque envolve pontuação também, que é interessante, é o seguinte, ó. O presidente busca apoio popular, a oposição às reformas. Veja, o presidente busca apoio popular, a oposição às reformas. Um recurso muito frequente que acontece na língua portuguesa é deixar subentendido um verbo. Repara, quando você fala que o presidente busca apoio popular, a oposição às reformas, repare como aqui, no ponto em que há esta vírgula, subentende-se o verbo busca. Vê se não é verdade, ó. O presidente busca apoio popular, a oposição busca as reformas. Por uma questão de coesão textual, por uma questão de concisão, é comum que nós omitamos o verbo da segunda oração se for o mesmo verbo da primeira. Desde que o contexto permita que se possa subentendê-lo, é normal que o verbo da segunda oração não apareça, tá legal? E aí eu tenho um período só, repara, eu coloquei o ponto no final, importante, ponto e vírgula não fecha período, vírgula não fecha período, quem fecha o período é o ponto, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação. Portanto, aí eu tenho apenas um período, tá legal? Apesar de haver apenas um período, eu tenho 2 verbos. O problema é que um deles está explícito e o outro implícito. Um deles está perceptível, não é isso? Representado graficamente aí, expresso no período, enquanto o outro apenas se subentende. O subentendimento do verbo pode gerar problemas para todos, não para você. Basta que você considere, aí eu tenho um período composto, com 2 orações. O verbo busca aparece 2 vezes, graficamente representado na primeira oração, perfeito? E subentendido na segunda, tá? Tanto que esta vírgula aí, que nós vamos estudar depois, ela se chama vírgula vicária, tá? Quer mais um exemplo? Vamos lá, olha só. Você pode fazer também isso fazendo assim, olha só. Os homens agem como as crianças.
Um outro recurso muito comum de subentendimento do verbo é quando há uma circunstância comparativa, que nós vimos nas orações adverbiais. Veja, os homens agem como as crianças. Quando eu falo que os homens agem como as crianças, existe aí um verbo que os meus olhos podem ver, que é este aqui, ó. Os homens agem, perfeito? Como as crianças. Agora, estenda o seu raciocínio. Quando eu falo que os homens agem como as crianças, o que se pode perceber aí no final é o subentendimento do verbo agir. Repara como aí você poderia subentender o verbo agem no final. Os homens agem como as crianças agem. Então é sempre importante para mim e para você que nós sejamos capazes de enxergar os verbos que se possam de fato ver e os verbos que se possam subentender, tá legal? Os dois são extremamente importantes para nós, tá? Então é sempre importante que você reconheça os dois verbos, tanto o verbo expresso na oração, quanto o verbo subentendido também, tá? Então vejamos, ó, em ambos os casos eu tenho exemplos de períodos compostos, formados por duas orações. O problema, em ambos os casos, é que o verbo da primeira oração está expresso, busca e agem, e o verbo da segunda oração, por uma questão de coesão e concisão, fica subentendido. O presidente busca apoio popular, a oposição busca as reformas. Segundo caso, os homens agem como as crianças agem. Considere os verbos que estão expressos e aqueles que estão subentendidos também, quando você for contar os verbos para que se possa, então, determinar as orações. Tá legal? Voltemos aí à teoria. Bom, olha só. Na sequência, aí, uma questãozinha simples para que nós exercitemos o que você viu até agora. Identifique dentre os enunciados abaixo frases que não são orações. Como assim frases que não são orações? Frases porque terão enunciado completo, mas que não serão orações porque não terão verbo, perfeito? Se quiser, pause seu vídeo, faça, que eu já venho com a correção. E aí, vamos lá? Identifique dentre os enunciados abaixo frases que não são orações. Primeiro, A, B, C, D e E, todas são frases. Todas transmitem enunciados completos e que são perceptivelmente aceitáveis e compreensíveis em específicos contextos. Ó. Chuva faz desabrigados no norte do estado. Frase. Rua sem saída. Frase. Imprensa prevê distúrbios no trânsito. Frase. Cidadão consciente, cidade limpa. Frase. Não havia indicadores suficientes. Frases. São 5 frases, só que o enunciado pede frases que não são orações. Para que a frase não seja oração, ela não pode ter verbo. Então, olha só, a primeira frase que não é oração aí é a letra B, rua sem saída. Ela é frase, mas não é oração porque ela não tem verbo, tá? E a outra na sequência é cidadão consciente, cidade limpa. Então, repito, são 5 frases, mas dentre as 5, 2 são frases sem que sejam orações, porque elas não têm verbo. Ó. Rua sem saída é frase, mas não é oração porque não tem verbo. Cidadão consciente, cidade limpa é frase, mas não é oração, porque não tem verbo também, tá legal? Nos demais casos, transmite-se a mensagem, só que sim, emprega-se verbo aí, né? Chuva faz desabrigados, imprensa prevê distúrbios, não havia indicadores suficientes, como há verbo nas demais opções, elas não servem para o enunciado da questão aí, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Na sequência, ponha PS para período simples e PC para período composto. Período simples é aquele formado por apenas uma oração. Período composto formado por 2 ou mais orações. Você vai agora considerar com calma aquilo que a gente conversou. Considera-se período composto o período com 2 ou mais verbos. É possível que o primeiro verbo esteja expresso e o outro, ou os demais, fiquem apenas subentendidos, tá? Considere isso em sua análise. Se quiser, pause seu vídeo que eu já venho com a correção. Vamos lá? Não era necessário que se dissessem tantas mentiras. Coloquei o ponto, fechei o período. Agora eu vou contar os verbos, tá? Não era necessário que se dissessem tantas mentiras. 2 verbos, 2 orações, período composto. Certo? 2 verbos, 2 orações, período composto. B, rumores, mentiras, acusações, houve de tudo. Período que se encerra no ponto e só se encontra aqui um verbo, ó. Rumores, mentiras, acusações, houve de tudo. Um verbo, uma oração, período simples. Vamos lá. Teus olhos me seguem como uma sombra. Gostei dessa. Teus olhos me seguem como uma sombra. Coloquei um ponto, fechei o período, certo? Temos um período, então. Agora vejamos os verbos. Ó. Teus olhos me seguem como uma sombra. Opa, eu percebi aqui uma circunstância de comparação. Eu disse que teus olhos me seguem como uma sombra.
Portanto, eu tenho dois verbos aqui, um deles expresso e o outro subentendido. Por quê? Pensa comigo, afinal de contas, se os teus olhos me seguem como uma sombra, é porque teus olhos me seguem como uma sombra me segue, como uma sombra me seguiria. Eu tenho dois verbos, um claro e o outro subentendido, período composto, portanto, tá? Esse recurso de deixar subentendido o que já fora citado, já foi discutido aqui na aula de orações adverbiais comparativas, certo? Ele tem nome, é chamado de zeugma, lembra? Zeugma é a supressão daquilo que já fora citado já, tá? Vamos lá. Seria adequada uma postura mais íntegra em virtude da importância do cargo. Olha a extensão do período, ele é grande, ele é enorme. Apesar da extensão do período, só há um verbo. Seria adequada uma postura mais íntegra em virtude da importância do cargo. Um verbo só, período simples. Não se permita seduzir pelo tamanho do período, tá legal? Quem vai determinar se é simples ou composto é o número de verbos, é o número de orações, tá? Li, identifiquei-me e sonhei. Verbo, 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 período composto, formado aí por 3 orações, tá legal? Portanto, a questão é simples, basta que você tenha um especial cuidado com a possibilidade do zeugma, né? De você deixar subentendido o que já fora citado já, o que acontece na letra C. Não sendo assim, não haverá grandes armadilhas ligadas a isso aí não, tudo bem? Prosseguindo. Agora sim começa a análise sintática, os termos da oração. Veja bem, a norma gramatical brasileira, ela vai dividir os termos que compõem uma oração, aquela com um verbo só, tá? Que acredite, tem muito mais desafios do que o composto, ela vai dividir, a norma gramatical brasileira, os termos da oração em 3. Ele vai classificar como termos essenciais, como termos integrantes e como termos acessórios. Tudo bem? Aqui, ó, importante, o vocativo é o rebelde da história, o vocativo não faz parte de nenhum dos 3 grupos, o vocativo não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. A norma gramatical brasileira define como termos essenciais 2, o sujeito e o predicado. Ó, sujeito e o predicado. Só que eu coloquei um asterisco aqui. Por quê? Quem define o sujeito como termo essencial não sou eu. Não sou eu quem define o sujeito como termo essencial. Quem o faz é a norma gramatical brasileira. Olha, a norma gramatical brasileira faz parte da gramática, não é isso? A gramática é uma ciência e toda ciência se aperfeiçoa a cada dia, toda ciência é perfectível, tudo bem? Portanto, classificar o sujeito como um termo essencial é uma das coisas clássicas e equivocadas que a gramática faz. Pensa comigo, classificar um termo como essencial significaria que ele não poderia jamais faltar. Essencial é essencial, certo? Então, a gramática é um tanto quanto contraditória quando define o sujeito como um termo essencial para depois, algumas páginas depois, falar em oração sem sujeito, que interessantemente é uma das coisas que mais caem na prova. Se existe a oração sem sujeito, classificar o sujeito como essencial é uma coisa questionável, concorda? Daí o asterisco aí e o comentário que eu fiz abaixo. Conceito questionável modernamente. É questionável porque se o sujeito fosse de fato essencial a todas as orações, não haveria a chamada oração sem sujeito, tá? Isso cai na prova? Cai e veremos em breve, tá? Eis aí os termos integrantes, só. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e predicativos. Vou marcar para você quais são os termos da oração de que o CESP mais gosta. O CESP, ele é apaixonado pelo sujeito. Muitas questões que envolvem sujeito aparecem na prova, tá? Predicado no CESP, às vezes, muito raramente, é mencionado, mas não espere questões de classificação de predicado verbal, nominal no CESP, isso nunca cai. Eles fazem menção ao predicado a cada 10 anos, fazem uma menção, a oração tal apresenta um predicado, no predicado aparece uma qualidade, só ele faz uma referência ao predicado sem de fato cobrá-lo, tá? Dentre os termos integrantes, o CESP adora objeto direto e objeto indireto, com a particular predileção pelo objeto direto, tá? Agora, um detalhe, o CESP não costuma usar a terminologia objeto direto ou objeto indireto. Em vez de objeto, o CESP gosta de chamar de complemento. Sim, ele não fala objeto direto, ele fala complemento direto. Ele não fala objeto indireto, e sim complemento indireto, tá? Isso é uma particularidade, uma idiosincrasia do CESP. Em vez de falar objeto direto, em muitas questões eles falam complemento direto, tá? O CESP, dentre os termos integrantes aí, gosta muito também do agente da passiva e predicativos raramente aparecem. Olha, o CESP, para nossa sorte, não é de cobrar aquela questão do complemento nominal,
que se diferencia do adjuntas nominal, tá? Como este módulo é voltado especificamente para o CESP, é claro que eu vou preconizar, né, eu vou dar mais atenção aos elementos que o CESP cobra com frequência. Aqueles que nunca aparecem, farei comentários, é claro, mas não vou me ater a eles para não desperdiçar nem o seu, nem o meu tempo. Então, complemento nominal e predicativos são elementos que não aparecem em questões do CESP. O predicativo, uma vez a cada 3 séculos, mas complemento nominal o CESP jamais menciona, tá? Faremos uma breve menção aqui no decorrer da teoria, mas sem que nos detenhamos demais. Até porque, se você procurar no CESP questões que tratem de complemento nominal, por exemplo, você vai encontrar uma, talvez, em um século, tá? Raramente. Bom, termos acessórios. Adjuntas nominal, adjunta adverbial e aposto. O CESP, dentre essas funções que estão aí, vai dar uma particular atenção aos adjuntos adverbiais e ao aposto. O adjuntas nominal, e a sua diferença do complemento, por exemplo, o CESP não é de cobrar isso, tá? As duas funções sintáticas de que o CESP mais gosta são, dentre os acessórios, o adjunto adverbial, sobretudo porque implica o emprego de vírgula muitas vezes, e o aposto também porque implica o emprego de vírgulas muitas vezes, tá legal? Então, o vocativo não faz parte de nenhum dos 3 grupos. Então, ó, aí estão os termos da oração e, em destaque, aqueles de que o CESP mais gosta. Faça um teste, pegue provas anteriores do CESP, especifique lá no seu site de questões que você quer apenas questões de análise sintática no CESP, você vai confirmar o que eu falei. Predicado, complemento nominal, predicativo e adjuntas nominal, raramente, quase nunca aparecem na prova. Agora, sujeito, o objeto direto, indireto, a agente da passiva, o adjunto adverbial e o aposto frequentemente vão aparecer, tá? E o rebelde, lá de baixo, o vocativo, também aparece de vez em quando, sobretudo em questões que tratam de redação oficial. O vocativo aparece de vez em quando na prova lá, tá legal? Eu queria agora usar o nosso quadro aqui para que nós compreendêssemos aí algumas das funções que foram citadas, tá? Perfeito? Eu quero, através de alguns 3, 4, 5, 6 exemplos, desvendar 4 funções sintáticas que serão importantíssimas para mim e para você na compreensão. Para você, porque vão cair na prova, e para mim, porque para que eu possa explicar conceitos futuros como pontuação e concordância, é importante que você domine 4 conceitos, tá? O sujeito, tudo bem? O adjuntas nominal, que pode atrapalhar na concordância, o vocativo, que vai cair na prova, cai bastante, tá? E o predicativo do sujeito, que só me é importante pela estrutura da frase, tá? Então aqui, através de alguns exemplos, eu vou trabalhar com você a percepção dessas funções sintáticas, tá? Vamos lá. Eu gosto sempre de começar essa análise sintática trabalhando com a típica oração que você nunca vai encontrar em concurso nenhum hoje em dia. Não se encontra em concurso uma oração que diga, por exemplo, Pedro chegou. Totalmente contraproducente cobrar uma oração que diga que Pedro chegou. Suponha que caia na prova uma questão com uma oração como essa e ele pergunte qual é o sujeito da oração. Olha, vai todo mundo acertar. O sujeito desta oração aqui é facilmente identificável. O sujeito é o Pedro. A maioria das pessoas vai achar que o Pedro é sujeito pelas razões mais equivocadas. Haverá pessoas que vão achar que o Pedro é sujeito porque ele é nome de gente, haverá pessoas que vão achar que o Pedro é sujeito porque está na frente ou porque é substantivo. Entenda, o Pedro não é sujeito por nenhuma dessas razões. O Pedro só é sujeito porque foi ele quem chegou, tudo bem? Agora observa, para o CESP, para as demais bancas também, é imprescindível a identificação do sujeito porque é com o sujeito que se estabelece a relação de concordância verbal, ou seja, o verbo sempre há de concordar com o sujeito, tá legal? Vamos lá. Vamos comparar agora com uma oração que, aí sim, terá cara de prova. Tem muito mais cara de prova se ele coloca uma oração como, por exemplo, Pedro, chegaram as tuas cartas. Veja, aqui sim eu tenho uma construção que tem cara de prova, tudo bem? Porque se cai na prova uma oração como esta, ó, Pedro, chegaram as tuas cartas, e perguntam qual é o sujeito, grande parte dos candidatos vai supor que o Pedro ainda é o sujeito, só porque é um nome de gente que está na frente. Para que nós possamos desvendar esse mistério e para que nós possamos descobrir o sujeito de ambas as orações, eu vou usar um procedimento simples com você, tá? Oração número 1, Pedro chegou. Qual é o verbo da oração? Chegou, certo? Quem foi que chegou na primeira oração? Na primeira oração, quem chegou foi Pedro, por isso que Pedro é o sujeito, tá? Já na segunda oração, quando eu falo Pedro, chegaram as tuas cartas, o verbo é chegaram. E aí eu te pergunto, foi o Pedro que chegou? Não.
como não foi o Pedro que chegou, o Pedro não pode ser o sujeito, tá? Então, eu vou fazer a mesma pergunta 2 vezes e ambas as respostas que você me der identificarão o sujeito da primeira e da segunda oração, tá? Oração número 1, Pedro chegou. Quem foi que chegou? Pedro. Então, Pedro é o sujeito, tá? Na oração número 2, Pedro, chegaram as tuas cartas. Quem foi que chegou? Isso. Quem chegou na segunda oração foram as tuas cartas. Então, na segunda oração, este é o meu sujeito. Repara que, em destaque, em ambos os casos, estão os autores das ações verbais. Quem chegou na primeira oração foi o Pedro, quem chegou na segunda oração foram as tuas cartas. Então, no primeiro caso, Pedro é o sujeito, no segundo caso, o sujeito é o termo as tuas cartas, tá? Repara como no primeiro caso foi o Pedro que chegou e como no segundo caso foram as tuas cartas que chegaram. Olha, é imprescindível que nós possamos encontrar o sujeito, porque essa relação entre o sujeito e o verbo é frequentemente cobrada pelo SESP e pelas demais bancas e é chamada de concordância verbal. Repara, Pedro no singular chegou no singular, primeira oração. Segundo caso, cartas no plural chegaram no plural. Essa relação de concordância entre o sujeito e o verbo é chamada de concordância verbal, tá legal? Vamos fazer de novo? As questões de prova, elas gostam de insistir com essa ideia de trabalhar com substantivos à frente, tá? Ele sabe que com isso, as pessoas tendem a supor que o termo que está à frente é o sujeito da oração, mas você sabe que não é assim que funciona. Eu quero agora que nós descobramos o sujeito da terceira oração. Andréia, ainda bate por ti o meu coração. Andréia, ainda bate por ti o meu coração. Quando eu falo Andréia, ainda bate por ti o meu coração, o sujeito não é Andréia. Embora a princípio possa parecer por ser o nome de gente que está à frente, não é isso? O sujeito não é quem está à frente, atrás, em cima ou embaixo. Sujeito é quem pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo. Portanto, primeiro caso, quem foi que chegou? Pedro, sujeito. Segundo caso, quem foi que chegou? As tuas cartas, sujeito. No terceiro caso, quem é que bate? É assim que eu vou encontrar o sujeito, tá legal? Quando eu digo, Andréia, ainda bate por ti o meu coração, quem é que bate? Fala para mim, quem é que bate? Você sabe, quem ainda bate por ti é o meu coração. Então, eis aqui o sujeito da oração. Ó. Repara que nos 3 casos, bastou que eu usasse o mesmo procedimento. Bastou que eu perguntasse sempre ao verbo quem pratica a ação verbal. Caso 1, quem chegou? Pedro. Caso 2, quem chegou? As tuas cartas. Caso 3, quem bate? O meu coração. Só para confirmar, vou colocar os 3 sujeitos antes dos verbos, tá? Para que a frase soe mais confortável e eu consiga convencer você de que são os sujeitos. Ó, Pedro chegou, as tuas cartas chegaram e o meu coração bate. Então, os 3 termos aí em destaque desempenham função sintática de sujeito da oração. Tudo bem? Perfeito? Mais um exemplo? Vamos lá. E aí eu transformo isso numa questão de SESP para você, tá? Bom, aí olha só. A Pedro e Andréia restam poucos recursos. A Pedro e Andréia restam poucos recursos. Você lembra que Andréia perdeu o assento com o novo acordo, né? Suponha que o SESP dissesse sobre a última oração, a Pedro e Andréia restam poucos recursos. O período apresenta uma oração cujo sujeito é composto. Eu sou o SESP, tá? O período apresenta uma oração cujo sujeito é composto. Você diria certa a afirmação ou errada a afirmação? A Pedro e Andréia restam poucos recursos. O período apresenta uma oração cujo sujeito é composto. A afirmação está totalmente errada. O sujeito não é composto, mas confessa que parece. Quando eu falo que a Pedro e Andréia restam poucos recursos, parece muito que eu tenho um sujeito composto, porque ainda vive em meu coração uma criança da 6ª série que acha que nome de gente que está na frente é o sujeito. E não é assim que funciona, tá legal? Vamos lá. Para analisar o sujeito de uma oração, nós temos que achar primeiro o verbo, né? Quer fazer uma revisão? Primeiro caso, quem chegou? Pedro. Segundo caso, quem chegou? As tuas cartas. Terceiro caso, quem é que bate? O meu coração. Agora, quando eu falo que a Pedro e a Andréia restam poucos recursos, o verbo é restam. E eu vou perguntar, o que resta? O que resta? O que resta a Pedro e a Andréia? Bom, o que resta são poucos recursos.
Como você verá em breve aí na nossa teoria, a identificação do sujeito ela se dá quando você pressiona o verbo e pergunta a ele quem ou o que pratica a ação verbal, tá? A dica é simples, ó. Pergunte quem ou o que pratica a ação verbal e a tendência é que você encontre o sujeito, tá? Quem chegou foi Pedro, quem chegou foram as tuas cartas, quem bate é o meu coração e o que resta são poucos recursos, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida quanto ao fato de os termos serem sujeitos, basta que você os coloque na ordem direta antes dos verbos. Repara só, Pedro chegou, as tuas cartas chegaram, o meu coração bate e poucos recursos restam. A frase vai sempre soar mais agradável porque essa é a ordem direta dos termos, tá? No próximo bloco continuamos aí com a identificação das demais funções sintáticas. Até já!